Nós tivemos um grande jogador brasileiro, que agora nessa época de futebol, Copa do Mundo, é até interessante o pessoal conhecer. Não sei se tem muita gente que conhece a história dele. O apelido dele era Dico. O pai dele era jogador de futebol e ele sempre acompanhava o pai. Ele ia nos jogos, ia nos treinamentos. E quando acabava o treinamento, ele brincava com o Dico. E o Dico queria ser goleiro. O sonho dele era ser goleiro. Ele gostava de um goleiro que jogava na época. E o apelido do goleiro era Bilé. Ele ficava no gol e ele catava as bolas. Ah, eu sou o Bilé, eu sou o Bilé. Aí ficou, o apelido dele virou Bilé. E ele continuou jogando no gol. E o pai foi mudando de time, né? Saiu de um time e foi pro outro. Ele acompanhou o pai. E aí ele começou a jogar no futebol de base do time que o pai ia. Só que ele era muito habilidoso. E o pai falou, pô, joga na linha, você é muito bom. E ele foi pegando gosto pela linha e largou o gol. Só que depois dos treinamentos, eles batiam bola depois pra brincar um pouquinho. E aí ele falava, ah, eu gosto de jogar no gol, então na brincadeira eu vou jogar no gol. E aí ele continuou jogando no gol, nas brincadeiras. E nessa época que ele já tava mais crescido, tinha um outro goleiro que era muito famoso na época, que o apelido era Julião. E aí começaram a chamar o menino de Julião. Já mudou de novo. Tipo, Bilé, Julião. O Julião foi jogando, foi se destacando. E em um determinado momento, que ele já estava mais velho, ele tinha muita habilidade. Tanto para jogar no gol, quanto para jogador de campo. E ele era veloz, atlético, ele era forte. E uma das características era essa velocidade que ele tinha. E ele tinha uma explosão na hora de correr. Então ninguém pegava. Por causa dessa explosão, mudou o nome. Mudou o apelido do menino. Começaram a chamar ele do quê? De gasolina. Ele começou a fazer muito sucesso, ele começou a ser muito, muito bom. E aí ele falou, olha, pai, eu não quero mais ser chamado de gasolina, quero ser chamado por outro nome, né? Porque é chato e tal. O pai concordou com ele. O pai falou assim, como é que você quer ser chamado? Aí ele lembrou da infância dele, aquela lembrança afetiva, e falava, eu queria aquele que eu gostei no começo do Bilé. Ele falou, filho, você não chamava de Bilé. Por causa da dicção de criança, ele não falava a palavra de Bilé, ele falava outra palavra. E essa palavra era Pelé. Nosso Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé. Bem, eu fiquei, nossa, mas Pelé parece Pelé, né? Aí então era isso, que legal! O pai dele, o seu Dondinho, era apelido também, ele era centroavante e ele detém o único recorde, até hoje, já tem uns 90 anos isso, e nenhum jogador conseguiu bater, nem o próprio Pelé. Ele fez num único jogo 5 gols de cabeça. Meu Deus! Um jogo que terminou 6-2 e ele fez 5 gols de cabeça. E até hoje ninguém bateu esse recorde. Espero que tenham gostado aí. Então Pelé teve muitos apelidos antes. Muitos apelidos até chegar no apelido mais famoso do mundo. E ó, dessa vez vamos pedir também seu arroba, que da última vez todo mundo ficou pedindo. E acharam, foi uma loucura. O seu canal faz um sucesso tremendo e foi muito legal. Posso passar seu arroba? Arroba Luiz com S ponto underscore ponto Cláudio. Pingaram da camisa da Alemanha que eu tava. Aqui, ó, sou Brasil, tá? Vai, Brasil! Vai,